E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio WS220. Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar para você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra à venda relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida, acesse ednilsonrelogios.com.br. Aí você escolheu o seu relógio ou acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. O Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios? ednilsonrelogios.com.br. Então galera, antes de começar a falar sobre o relógio para vocês, eu vou passar primeiro as medidas do relógio, como o tamanho de caixa e o peso dele também. Aqui eu vou passar primeiro o peso, tá? 47,2 gramas é o peso desse relógio. Agora eu vou passar para vocês o diâmetro de caixa, tá? Aqui ó, diâmetro de caixa 49,7 milímetros. O comprimento, né, que seria a distância entre pinos, 51,7 milímetros. Agora a espessura do relógio, 12,6 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso, tá? Um excelente relógio aí para quem tem pulso fino, né? É o meu caso. E ele tem um tamanho muito confortável, dá para você usar muito tranquilamente. É um excelente relógio aí para quem tem pulso fino. Esse relógio aqui, galera, ele tem a caixa dele em resina, tá? Aqui ela é toda em resina. Aqui na frente é acrílico no mostrador. A pulseira dele é em borracha, assim como o seu passador. A fivela aqui é em resina também, tanto a fivela quanto a trava aqui é de resina, e isso aqui é o quebra com a facilidade que vocês não imaginam, ainda mais se você tiver o pulso a gostar de apertar o relógio no pulso, assim como eu, ele quebra com bastante facilidade. O outro lado da pulseira, a parte de dentro da pulseira, ela é lisa, né? Não tem nenhum tratamento aqui para escoamento de água, né? Não tem, nem ventilação do pulso. O fundo do relógio é em aço parafusado, como vocês podem ver, e vem dando alguns detalhes aqui do relógio, como o número do módulo, a referência do modelo, falando que essa tampa aqui é em aço inoxidável e informando que esse relógio ele tem a resistência à água a 100 metros de profundidade, o país de fabricação, que nesse caso aqui é a China, beleza? Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Todo e qualquer tipo de interação que você fizer no canal ajuda bastante o desenvolvimento dele aqui dentro da plataforma. Tem vários links importantes que eu deixei na descrição que seria interessante você dar uma olhada, porque lá tem inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, beleza? Então dá uma olhada na descrição aí que tá bem interessante. Galera, agora eu vou passar aqui para vocês as funções que esse relógio tem, tá? Devido a ele ter um módulo negativo, talvez fique um pouco ruim para que vocês consigam ver as funções, ainda mais quando aparecer várias informações aqui, mas eu não tenho como evitar isso, né? Porque o módulo é negativo, então complica a nossa vida, mas eu acredito que se eu deixar nesse ângulo aqui, vocês vão conseguir enxergar bem.
Aqui, galera, eu vou primeiro mostrar para vocês como que faz para ajustar a hora desse relógio aqui. Aqui ele está no modo hora, né? Como vocês já viram, vocês vão pressionar aqui o botão superior esquerdo e segurar, ó, até que comece a piscar. Tá vendo? Começou a piscar ali. Esse relógio, uma das funções que ele tem é ter hora mundial. Então, você tem que setar o relógio para o fuso que você vai usar, tá? No meu caso aqui, já tá no Rio de Janeiro, né? Porque antes de começar o vídeo já tinha configurado esse relógio aqui. Mas, no caso, se você for do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, você deve procurar esse fuso aqui no relógio para começar a fazer o ajuste. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, tem Rio de Janeiro nele, então é nesse fuso mesmo que eu vou fazer o ajuste. Caso você quisesse procurar, é só você apertar aqui, ó, o botão inferior direito ou superior direito para que você consiga achar o fuso que melhor se enquadra a você. Se o fuso do Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo não se enquadrar na cidade que você mora, no estado que você mora, você vai navegar aqui, ó, até achar o CT, tá? Que no caso aqui é o diferencial do meridiano de Greenwich, tá? Você vai navegando até aparecer o CT. Então, galera, eu falei UCT, falei errado, é UTC, tá? Nesse UTC aqui, você vai fazer a configuração, você vai inserir o diferencial de fuso de acordo com o que ele vai falar lá para você, tá? No manual desse relógio, na parte final dele, tem uma tabela com todos os fusos que é possível você adicionar no relógio. Caso ainda assim você não encontre nenhum fuso que se enquadre à sua localidade, eu recomendo que você vá no Google e faça a pesquisa, né, do fuso que se enquadra ao estado onde você mora, tá? Então você vai inserir aqui. Muita atenção nessa hora, porque cada fuso que você altera, você automaticamente faz a mudança de todos os outros fusos que tem no relógio. Então é muito importante que você faça isso de forma correta, beleza? Então no meu caso aqui, como ele já tem o fuso do Rio de Janeiro, eu não vou precisar mexer nessa configuração UTC, né? Então vou deixar lá no fuso do Rio de Janeiro e lá eu vou fazer as configurações que cabem aqui à minha localidade. Então, uma vez que você já encontrou o fuso que você vai fazer a configuração, né? Vai estar aqui, você já botou Rio e tal, ou você vai configurar lá no UTC. Beleza, aí agora você vai aqui, ó, pressiona inferior esquerdo para fazer a mudança. Esse off aqui, ó, se vocês estão conseguindo ver, DST significa horário de verão, tá? Você pode ativar ou não o horário de verão, beleza? Então o DST é o horário de verão, você faz a configuração pressionando o botão superior ou inferior direito do relógio. Pressionando mais uma vez, ele vai entrar no modo de 12 ou 24 horas, tá? Mesma coisa. E aqui, ó, no superior ou no inferior direito, você faz a configuração para o modo 12 ou 24 horas do seu relógio. Pressionando novamente, aí você vem para a configuração de hora, tá? Ele primeiro vem piscando aqui o segundo. Você pressionando aqui, ó, inferior esquerdo, você mudou para a hora. Para fazer a configuração é a mesma coisa, ó. Você aperta o superior ou inferior direito do relógio para que aconteça a mudança aqui no numeral que está piscando. Pressionando mais uma vez, agora você vai pro minuto. Lembra que estava no segundo, você pulou para a hora, agora você está no minuto. Mesma coisa, ó, pressionando superior ou inferior direito, você faz a mudança do cursor que está piscando. Pressionando novamente, agora você vai para o calendário, né? Começando pelo ano, mesma coisa. Superior ou inferior direito, você faz a mudança do ano aqui, né? Que é, no caso, o calendário.
Pressionando novamente, agora você foi para fazer a configuração do mês, beleza? Aqui na frente sempre vai ser o mês. Mesma coisa, superior ou inferior direito do relógio você faz essa mudança. Agora o próximo aqui é o dia do mês que você vai fazer essa configuração. Mesma coisa, superior ou inferior direito você faz a mudança. Pressionando novamente o inferior esquerdo aqui, vai aparecer a configuração Key. O que seria isso aqui? Aqui você consegue mutar o som que o relógio emite quando você pressiona os botões, beleza? Ó, aqui eu mutei ele, né? Ele não vai fazer mais barulho algum quando eu pressionar os botões. E agora, quando está aparecendo a palavra Key, está indicando que o relógio vai emitir o som quando você pressionar os botões. Aqui, ó, LT significa Light Time, que é o tempo que a luz do relógio vai ficar acesa quando você pressionar esse botão aqui. Você pode alternar entre 1 a 3 segundos, tá? PS. PS significa Power Save, que é esse relógio aqui, ele é movido a energia solar, como vocês já devem ter percebido aqui em cima. Essa função aqui ativa o modo economia de bateria. Para que serve? Como funciona esse modo de economia de energia? Beleza. Quando ativa essa função aqui, se o relógio ele ficar até 15 minutos sem ficar exposto a uma fonte de energia, seja ela energia natural, né, no caso energia a luz solar, ou energia artificial, qualquer tipo de lâmpada. Se ele não for exposto a qualquer fonte de energia durante 15 minutos, o que o relógio vai fazer? Ele vai se apagar, né? O LCD dele vai se apagar, porém o relógio continua com todas as configurações salvas. Só se apaga o LCD, beleza? Aí quando você expor ele a uma fonte de energia, no modo automático, ele já vai acender o LCD com todas as configurações ativas e configuradas como você havia deixado. Isso só acontece se você deixar a função Power Save ativa. Se você deixar ela desativada, obviamente isso não vai acontecer. Então é interessante que você deixe sempre essa função ativa, porque ela economiza a bateria do relógio. Pressionando novamente, ele vai voltar lá para o modo de hora, tá? Quando fica piscando o fuso aqui. E você já sabe que configurou toda a parte aqui de hora e data do relógio. É só pressionar aqui, ó, superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Ainda aqui na tela principal do relógio, vocês podem ver que aqui no canto superior esquerdo tem o indicativo de nível de bateria do relógio. HML, High, Medium, Low, tá? Sendo High alta, médio e Low baixo. Então você já tem essa informação logo aqui de cara, você já consegue perceber isso. O relógio ele vai te mostrar aqui o dia da semana, escrito, né, a sigla, a hora e o calendário completo já aqui na tela inicial do relógio. E ele fica te indicando aqui, ó, PS, que é o Power Save, ele já está te falando que esse Power Save está ativo. Próxima função, aqui é o cronômetro, galera. Esse relógio aqui, ele tem a capacidade de armazenar até 120 dados, como está escrito aqui, ó, Lap Memory. Ele consegue armazenar 120 voltas, beleza? Você vai, para acionar o cronômetro, você aperta aqui, ó, o inferior direito, ele vai dar início à contagem. O mesmo botão você para, beleza? Aqui, ó, você pressionando no superior esquerdo, você salva a volta anterior, tá vendo? Ó, split, ó, cadê? Aqui embaixo, escrito split, você salvou. Para zerar, você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo, superior direito, você zera o cronômetro, beleza? Agora aqui ele está no modo de dados salvos, né? Como você pode ver, já tem dois dados salvos aqui, né? Eu vou apertar, ó,
Esse aqui eu acabei de fazer com vocês, né, para mostrar aqui. Aí ele mostra aqui, ó, best. Tá vendo, ó, melhor tempo. Para você poder fazer a consulta dos outros tempos que você acabou de fazer, é só você pressionar aqui, ó, o superior esquerdo, ó. Você pressiona o superior esquerdo que ele muda. Como vocês podem ver, ó, ele vai te dando aqui o número, né, que tá salvo na memória. No caso, esse dado foi salvo no dia no mês 5, né, no dia 8 do mês 5, às 11h10 da manhã. Aí você pode ver aqui, ó, o tempo, né, ele te mostra aqui tranquilamente. Para você alternar, ó, você pode ver dia 8 do 5, 11h35 da manhã foi a segunda marcação de tempo, né, que foi essa que eu acabei de fazer aqui com vocês. E esse relógio ele consegue armazenar até 120 dados na memória. Contagem regressiva. Esse relógio aqui ele tem um esqueminha de contagem regressiva diferenciado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu já deixei salvo aqui o tempo para poder mostrar para vocês. Mas para você poder fazer a configuração, você pressiona aqui, ó, o superior esquerdo, mantém pressionado, que ele vai começar a piscar. Reparem que apareceu aqui, ó, INT1, que é intervalo 1, primeiro intervalo. Você vai fazer a configuração aqui, ó, pressionando o inferior esquerdo, você muda do minuto para o segundo aqui, ó, como vocês estão vendo. E para fazer a mudança, você pressiona o superior ou inferior direito. Lembrando que você só consegue fazer essa mudança pulando de 5 em 5, tá? Já no indicador de minuto aqui, que é esse da frente, esse sim você consegue fazer a mudança entre 1 em 1 minuto, beleza? Aí beleza, você configurou aqui, ó, eu configurei 5 segundos, só para mostrar para vocês, ó. Intervalo 1, 5 segundos. Agora eu vou continuar mudando, ó. Intervalo 2, 15 segundos. Você vê aqui, ó, número 2. 15 segundos, tá? Aqui, galera, é o número de repetições que você vai querer dessa contagem regressiva. Ele tem um máximo aí de 10, né? Como vocês estão vendo. Você pode botar até 10 repetições. Vou deixar no 10 só a critério de demonstração. Feito todas as configurações que você deseja, você pressiona aqui, ó, o superior esquerdo, que ele vai parar de piscar. Para que é isso aqui? Ele vai te dar uma contagem regressiva, né? Até começar de fato a marcação do seu tempo. Vamos lá, botei 5 segundos aqui, ó. Start, ó. 5, 4, 3, 2, 1, começou. Tá vendo? Ele vai marcando aqui agora o seu tempo de fato. Aí ele vai marcando tal, até ele zerar. Quando ele zerar, ele volta lá para o primeiro intervalo, ó. Vai bater aqui, viu, ó? Segunda repetição, intervalo 1. Conseguem perceber, ó? Segunda repetição, ele ainda tá, ó. Agora foi para a contagem que eu botei. Tá, mas para que serve isso? Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar da melhor forma aqui para vocês. Isso daqui é, por exemplo, você quer estipular um recorde, né, ou um tempo para você dar uma determinada volta em um lugar. Vamos botar aí numa pista de atletismo. Você quer se adestrar a dar uma volta completa nessa pista de atletismo em até 1 minuto. Então o que você vai fazer? Você vai aqui, ó, você vai configurar 5 segundos ou 10 segundos, como você desejar, né? Para poder dar início à sua contagem. Então você vai lá, você configurou 5 segundos para dar a largada, vamos dizer assim. Você configurou 5 segundos é o tempo da largada, que ele vai fazer aquela contagem regressiva para ter a sua largada. Aqui no intervalo 2, você vai configurar de fato o tempo que você vai estipular para sua corrida, né? Que foi o exemplo da pista de atletismo que eu dei aqui para vocês. Ó, vou botar aqui 1 minuto, né? Beleza. Então vamos lá.
Start, ó, 5, 4, 3, 2, 1, começou. Então você vai ter 1 minuto para dar a volta completa nessa pista de atletismo, como eu tinha te falado, beleza? Vou dar Start aqui, pausei. Beleza? Entenderam como é que eu disse? Esse intervalo 1 aqui é o tempo que você vai ter para dar a largada. O intervalo 2 é o tempo de fato que você vai estipular para fazer seu exercício. E aqui em cima são o número de repetições. Esse relógio ele pode fazer uma repetição no máximo de 10 repetições, beleza? Aqui eu dei um exemplo com um número bem curto para poder ficar fácil. World Time, aqui você navega, né, pelos diversos fusos que o relógio pode te oferecer, apenas pressionando o superior ou inferior direito do relógio. Alarme. Esse relógio aqui ele possui 4 alarmes, sendo um soneca, totalizando 5 alarmes, né? Mais o bip de hora. Como que você vai configurar o alarme? Mesma coisa que você fez na hora. Pressiona o superior esquerdo e segura. Vai começar a piscar aqui o indicador de hora. Você vai pressionar aqui, ó, o superior direito ou inferior direito para fazer essa mudança. Lembrando que o superior direito você regride e o inferior direito você progride, tá? Feito o ajuste da hora, você pressiona o inferior esquerdo, vai mudar para o minuto. A mesma coisa, superior e inferior direito, tá? Feito o ajuste, você vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo, vai parar de piscar. Essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês vale para todos os alarmes, inclusive o alarme soneca, beleza? Ainda no modo de alarme sem que nada esteja piscando, se você quiser desativar o alarme, você acionou o alarme. Lembra que esse relógio tem um total de 5, sendo um soneca. Se você quiser desativar o alarme que você acabou de configurar, é só você apertar aqui, ó, superior direito, que ele vai sumir, ó. Tá vendo? Ficar 2 risquinhos aqui, tá indicando que o alarme está desligado. Aqui, galera, onde está escrito SIG 00, é o bip de hora, né? Toda vez que o relógio bater uma hora cheia, ele vai emitir um som, né? E você pode ativar esse som aqui, ó, ON. É só pressionar o botão superior direito que vai aparecer a palavra ON ali, ó. Então indica que está ligado, beleza? Agora eu vou aqui, pressionando novamente o inferior esquerdo, ele vai voltar para o modo de hora, uma vez que você já configurou todas as partes do relógio. Esse relógio aqui tem luz, galera. Esse botão aqui, ó, é o botão central dianteiro aqui. Eu vou apagar a luz do cenário para vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem, beleza? Tá aí, galera, a luz do relógio não é das melhores, tá? Tenho que confessar para vocês. Aí ao vivo aqui, ela ilumina cerca de 70% do LCD do relógio, do módulo do relógio, tá? Então não é uma luz muito boa, não. Ao vivo você consegue enxergar a hora tranquilo. Aí na câmera tá bem prejudicado, mas ao vivo você consegue enxergar a hora tranquilamente, mas essa luz aqui deixou a desejar, poderia ser muito melhor na minha opinião. Galera, esse aqui é um relógio, né, no meu ponto de vista, um excelente relógio, de uma marca muito boa. Ele tem funções muito atrativas para quem se importa com essa parte aí de função, né? E o melhor de tudo, galera, ele é um relógio solar. Você não vai ter problemas com esse relógio aqui tão fácil, tá? Ele tem uma resistência à água boa de 100 metros de profundidade. Você pode fazer uma natação, mar aberto, piscina com ele e tudo mais. É um relógio solar, como eu já falei, tem funções interessantes para quem se importa com isso. Tem 5 alarmes. É um relógio muito bom, galera. E é um relógio standard. Quando se fala em Casio, a maioria das pessoas só lembra de G-Shock. Não, é G-Shock, é G-Shock. Galera, mas a linha standard da Casio, ela tem muitos relógios interessantes, bonitos e funcionais, tá?
Esse aqui é um dos relógios standard da Casio, que é a linha padrão, vamos dizer assim, da Casio. Nesse segmento tem vários relógios aí muito interessantes, muito legais, bonitos também. Deve estar aparecendo aqui no canto, ó, alguns modelos da Casio Standard aleatório que eu tô botando aí para vocês. Mas assim, deem atenção para a linha Standard, que tem muita coisa boa lá, galera. Casio não é só G-Shock não, tá? Casio tem muita coisa boa. Nego só lembra de Casio G-Shock e Casio Protec. Mas a linha Standard da Casio é muito boa sim. Eu queria deixar um detalhe, um aviso especial aqui para a galera que comprar esse relógio aqui. Inclusive ele está com preço até que bem interessante para o que ele oferece. Também deve estar aparecendo aí para vocês agora algum tipo de anúncio desse relógio aqui. Um aviso especial que eu queria deixar aqui para vocês. Essa pulseira aqui, galera, ela é em borracha, como eu já falei no início do vídeo. Porém, essa pulseira aqui ela é envernizada, tá? Eu particularmente tenho uma bronca muito grande com essas pulseiras envernizadas, que é o caso dessa daqui. Por quê? Com o tempo esse verniz aqui ele resseca, tá? Até porque ele foi aplicado em cima da borracha. Ele vai ressecar e ele vai rachar todo. Então esse acabamento envernizado, brilhoso aqui, ele sai, galera. E essa pulseira ela vai ficar horrível, tá? Então eu deixo aí a dica para vocês que vocês não comprem qualquer relógio, tá? Não é só esse aqui não. Qualquer relógio que seja nesse esquema aqui, que venha a pulseira envernizada. A caixa não tem nada a ver não, tá? A caixa é em resina, vai ficar tranquilo. Agora a pulseira, ela solta esse verniz aqui com o tempo, principalmente na parte aqui, ó, onde a fivela fica roçando, fica raspando aqui, assim, ó. Então, com o tempo, ela vai criando umas micro rachaduras. Essas rachaduras aqui no verniz aumenta e descasca todo esse verniz aqui. A pulseira fica horrível. A parte boa é que esse relógio ele tem um padrão de 16 milímetros aqui, ó, de encaixe. Então você pode colocar aqui qualquer pulseira que cumpra esse encaixe de 16 milímetros aqui no relógio e você não vai ficar na mão. Beleza, galera? Então esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve no canal, porque todo e qualquer tipo de interação que você fizer aqui no canal ajuda demais no crescimento dele aqui dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo tem vários links importantes que você pode conferir, inclusive o link do nosso grupo no Telegram, beleza? Então clica aí para você poder fazer parte do nosso grupo do Telegram e também dá uma olhada nos outros links que eu deixo aí na descrição, que é o nosso grupo nossa fanpage no Facebook, né? no Instagram e tudo mais. Dá uma olhada aí que vocês vão achar muita coisa interessante. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galera. Valeu. Fui!